Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja com todos nós. Esse sábado, dia 10 de maio, vamos meditar o Evangelho de hoje, nos preparando assim para o domingo, dia do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São João, capítulo 6, de 60 até o 69. Toda a semana foi esse capítulo do Evangelho de São João, que ele vem a falar a respeito dele mesmo. Jesus vem falar a respeito dele, que ele é o pão da vida. E quem come dessa carne, quem come e quem bebe desse sangue terá a vida eterna, anunciando assim a Eucaristia. E no Evangelho de hoje, Jesus percebe, de que aquilo que ele estava falando, algumas pessoas, daquilo que ele estava falando, já estavam se escandalizando com aquilo que ele falava. Que ele, quem come verdadeiramente a minha carne, quem bebe verdadeiramente o meu sangue, isso era mal entendido por aquelas pessoas e eles acabavam se escandalizando a respeito disso, mas Jesus estava dizendo de que ele é a verdadeira bebida, ele é a verdadeira comida, é ele que dá a vida dele dá a vida a todos nós, e ele vai se dar assim na cruz, nos dando vida na ressurreição, glorificando-se junto ao Pai para que aquele que estiver junto com ele, e assim também até a sua segunda vinda, ele se dará na Eucaristia, isto é meu corpo, isto é o meu sangue, assim dizia ele. E ele faz uma pergunta também aos discípulos, já que viu que tinha alguns escandalizando, aos aqueles que estavam próximos dele, ele pergunta, e vocês? Perguntou aos 12, E vocês, quereis vós também retirar-vos? Vocês também se escandalizaram? Vocês não precisam me seguir, porque para me seguir é essa radicalidade, sim, eu darei a minha vida. E aquele que me seguir dará a vida para o outro também. Porque o mundo jaz nas trevas e o mundo precisa da luz, e para ser luz precisa do testemunho. E aí Pedro fala algo, futuro Papa, Primeiro Papa. Nós estamos celebrando nesses tempos já o novo Papa, Leão XIV. Nosso primeiro Papa, Simão Pedro, diz, Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Pedro falou, como? Não tem onde a gente ir. As tuas palavras que nos levam para a vida eterna. A quem nós iremos? Sim, nós não vamos te abandonar, Senhor, nós não vamos nos afastar de ti, porque tu é que nos dá a vida e a vida abundante. Então, meu irmão, para uma resposta assim como essa de Pedro, o próprio Jesus fala que Pedro, o Espírito é quem falou ao teu coração, em outro texto bíblico, é o Espírito Santo é que revela isso ao nosso coração. Por isso que Jesus fala, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. No versículo 65, é o Espírito Santo que nos impulsiona a se aproximar de Cristo, a tua palavra, a Eucaristia. É o Espírito Santo que vai convencer o nosso coração, é o Espírito Santo que vai dar esse dom, que é o dom da fé, em acreditar. Porque fé é acreditar no invisível, como diz o próprio apóstolo Paulo. É pela ação do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, nós não vamos entender. Vai ser incompreensível para nós em saber que Jesus se encarnou para eles, ia se encarnar, que Jesus é a palavra, que Jesus é a Eucaristia, que Jesus morreu e ressuscitou. Sem a fé, nós não vamos compreender isto. Sem a fé, isso vai ser um ato histórico.
Mas com a fé é algo sublime, é a exaltação de Deus, é a glorificação de Deus, é o chamamento de Deus para cada um de nós. Com a fé, nós vemos na Eucaristia Jesus. Com a fé, nós vemos Jesus na palavra. Com a fé, nós vemos Jesus na sua morte e ressurreição, que foi para cada um de nós. É a fé que nos fortalece. Sem o Espírito Santo, vai ser incompreensível para nós. Com o Espírito Santo, passamos a compreender, porque o Espírito Santo nos dá docilidade ao coração. Nosso coração se torna mais sensível e compreensão do Espírito Santo que Ele nos dá. Nós teremos a sabedoria para compreender as coisas de Deus. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, peça todos os dias, quando você acorda, vem Espírito Santo, venha realizar em mim uma obra nova, venha tocar na minha mente, nos meus lábios, nos meus olhos, nos meus ouvidos, para que eu possa, meus sentimentos, meus sentidos ser conduzidos por Ti. Nós precisamos do Espírito Santo. Por isso eu peço para mim e para você agora, nesse instante, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, fique sabendo, Deus te ama. O Espírito Santo é quem vai revelar e que revela isso ao nosso coração. Se abra à ação do Espírito Santo nesse sábado, nesse domingo, nesse final de semana. Deixe o Espírito Santo vos conduzir. Deixe o Espírito Santo falar o teu coração. Seja obediente ao Espírito Santo, que ele vai realizar maravilhas na tua vida. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.